Hoje eu estou muito feliz, né? Trouxe dois convidados pessoas que eu amo muito, que é o Dr. Paulo Vilas Boas, que está ali, Juarez, duas pessoas com certeza moram no meu coração, tenho muito apreço por eles e eu estou muito feliz por isso. É um pouco triste que o seu Bacelar está viajando, o trabalho dele é lá em Barcarena, mas estamos aqui, né, irmãos? Eu queria hoje, né, trazer uma palavra nessa rede de homens, a quarta-feira atrasada, né? Deus falou muito com a gente e eu creio que isso vai tocar muito nos homens, né? Que eu queria fazer um paralelo entre Jesus e Pedro, antes de Pedro se tornar um homem de oração, né? Eu queria fazer esse paralelo hoje aqui, porque nós vamos ver que muitos aqui de nós é mais parecido com Pedro do que a gente pensa. É mais parecido com Pedro do que a gente pensa. Antes dele se tornar um homem de oração espiritual. Eu chamo aqui as duas doutrinas, a doutrina de Pedro e a doutrina de Cristo, né? Eu vou tocar num texto de Getsêmani, que eu nunca vi um pastor pregando sobre isso que eu vou falar. Mas não vou falar sobre Judas, eu não vou falar sobre... Não, eu quero mostrar especificamente esse assunto, essas duas atitudes, tá? Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 39. Antes eu queria falar para você, né? Hoje, vendo o Dadá contando esse testemunho, como ele falou aqui, Dadá quando entrou nessa igreja, ele era igual uma ripa, né? Magrinho e muito sofrido. Uma vida totalmente destruída, como ele falou. 5 filhos para cuidar, sozinho. Ele nunca abandonou seus filhos. Aqui ele conseguiu restaurar a família dele. E hoje ele tem um patrão que é muito difícil, é uma pessoa muito difícil. Mas que não larga ele, né? Ele trabalha na construtora dele e ele confia mais nele do que nos engenheiros que ele tem. Isso, para nós, é um motivo de orgulho, porque a gente vê o que Deus faz na vida das pessoas, né? O que Deus faz na vida das pessoas. Eu me lembro que uma vez o Dadá estava numa situação muito difícil, que ele disse para mim que ele não ia para a festa dos tabernáculos, porque ele não tinha dinheiro para comprar nada. E a família disse, não, você não vai deixar de ir por causa disso. Nós somos irmãos. E naquele dia ele foi, eu não deixei faltar nada para ele. E ele dizia, pastor, será que eu vou conseguir? Porque a gente brinca que ele é criança, mas ele já tinha 45 anos na época. Ele disse, será que eu vou voltar ao mercado de trabalho, alguém vai me contratar? Eu não sei ler, não sei escrever, não sei. Eu digo, seja fiel a Deus e confie no Senhor. E hoje eu vejo ele aí, é o braço direito do patrão dele. Ele não larga ele por nada, né? É um dos sonhos que eu tenho quando a gente tiver condições, formar uma construtora para muitos irmãos que são
pedreiros aqui, mestre de obras, engenheiro que a gente tem na igreja, poder gerar uma coisa diferente para a gente, entendeu? Para vocês. Então, queridos, é isso que Deus faz, quando a gente persevera na presença de Deus. Eu tenho repetido muito isso, inclusive nos meus vídeos no YouTube, para o Pescaria da Paz, e é o que eu creio. O que você está passando agora, o que eu estou passando agora, não nos define. Não nos define. A gente só precisa insistir, não tem que desistir. Estou falando isso que eu sei que tem um monte de irmão aqui, que você hoje pode estar se encontrando preocupado, porque você está sem trabalho, você tem uma família para sustentar, você está vivendo de bico, você diz assim, eu. Não, entregue sua vida na mão de Deus, e o mais Ele fará. Eu duvido, você não vai passar fome nem necessidade, Deus sempre vai te suprir, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu queria ler aqui, Lucas 22, do 39 ao 47, diz assim, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Veja, que muita gente, eu já vi até pastor pregar, que como se Jesus fosse a primeira vez para o Getsêmani, no dia que ele foi preso e crucificado. Não. Jesus sempre ora ali. Na verdade, Jesus foi preso num lugar de oração, no lugar que ele ia orar, que era tipo uma praça. E ele dormia ali. Ele falou várias vezes, olha, os passarinhos têm um ninho, a raposa tem seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele mora nas praças e o travesseiro dele são as pedras da praça. Então, irmãos, Jesus, ele era acostumado a ir ali orar. Então, os discípulos pensaram assim, o mestre está esquentando à toa, há muito tempo ele está dizendo que vai morrer, vai ressuscitar, e não ligaram. Disse, gente, eu estou em aflição, orem comigo, perseverem comigo. E os discípulos foram dormir. E deixaram Jesus orando sozinho naquela aflição. Né? Isso acontece muito hoje. Quantos de nós dizemos para um irmão, ora por mim, eu vou orar, nunca orou, não ora nem por si. E assim Jesus disse, olha, eu estou num momento de aflição, eu vou passar pelo momento mais difícil da minha vida, porque eu vou estar carregando os pecados de todo mundo, e o Pai não fica onde tem pecado, vai se afastar de mim. O problema de Jesus não era a cruz, não era a coroa de espinho, não era a lança. O problema de Jesus era que pela primeira vez ele ia ficar longe do Pai. Porque o Pai é santo, 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 e Ele não fica perto do pecado. Por isso que para o Pai habitar em nós, mandar o seu Espírito Santo, nós precisamos passar por um processo que a Bíblia chama de justificação. Muita gente se considera um pecador. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você se torna justo. E Deus vem habitar em você através do Espírito Santo. E a palavra diz, agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo não é mais segundo a minha carne, é um viver de pecador, mas é segundo aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no livro de 1 Pedro, Deus fala assim, olha, sede santo, vocês são santos. Quando eu transformei vocês aceitaram meu Filho Jesus, vocês se tornaram justos, santos, porque eu sou santo, santo e santo. Então Jesus sabia que naquele momento que ele ia estar na cruz, carregando os nossos pecados,
o pai não ia estar com ele. Porque o pai não fica onde tem pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém. Então, o que aconteceu aqui? Né? Versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, uns 10 metros, 15 metros, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Isso mostra que Jesus estava num estresse tão grande, num desespero tão grande, que ele suou sangue. Isso acontece, já é provado hoje cientificamente. É o ápice do estresse, da agonia que o ser humano pode passar. Tanta agonia, porque parece que tem gente que pensa que a cruz foi fácil. Que tudo que Jesus fez, ele não era Deus, ele era homem. Ele estava aqui na terra como homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua forma de Deus e se fez homem. E naquele momento, Jesus estava vivendo o pior momento da vida dele. O que os discípulos estavam fazendo? O que está aqui, ó, no versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou a multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se e o beijou, né? E o beijou. Então, o que foi que aconteceu nesse momento? Eu vou pegar outro trecho da Bíblia para mostrar, porque nesse trecho aqui, como o de Marcos, mostra falando, e alguém entre os seus pegou uma faca e cortou a orelha do servo, do centurião. E aqui nesse trecho que eu vou ler, fala quem foi esse alguém que fez isso. É o único trecho que fala o nome da pessoa que fez isso, né? Abre aqui a sua Bíblia comigo. Em João 18:4. Olha aqui. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Responderam, sou eu. Jesus disse, sou eu. Disse Jesus, Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Tamanho poder que Jesus estava. Jesus disse, sou eu. Eles foram para prender Jesus e não aguentaram. Eles caíram no chão. Eu acho que quando aconteceu isso, na cabeça dos discípulos que estavam sonolentos, de Pedro, que era um cara sanguíneo, disse, opa, Jesus já deu um megueri nos soldados, já deu uns pau que eles caíram tudo no chão, vamos. E aí o que ele faz? Né? O que Pedro faz? Né? Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus negociou para que os outros discípulos não fossem presos. Jesus disse isso para se cumprir o que ele tinha dito antes. Pai,
de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o meu Pai me deu? Gente, aqui mostra duas atitudes. Se eu fosse dar um título a essa pregação, eu diria esse título que eu coloquei aqui, ó. Lutas não se vencem ferindo. Lutas, você que está anotando, não se vencem ferindo, e sim restaurando. O que está acontecendo? Eu estava orando e Deus me instruiu para que voltasse às redes nesses cultos de quarta-feira. E a gente pudesse falar especificamente para homens numa quarta-feira, para mulheres na outra quarta. Né? E o que acontece? A mentalidade de Pedro é a mentalidade da maioria da igreja, infelizmente, que tenta vencer com a força do seu próprio braço, que acha, sou eu que sustento a minha família, sou eu que tenho que resolver isso, eu não tenho sangue de barata, e acabam reagindo como o mundo reage, indo para agressão, ferindo as pessoas, brigando, puxando a espada que não é a nossa espada, não é essa espada. E é interessante porque todos os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre essa situação. E cada um conta uma coisa que o outro esqueceu, um detalhe que o outro não conta. Para encerrar esse trecho, eu quero que vocês abram agora em Mateus, só um pedacinho do que o Mateus narra, que nem Lucas, nem Marcos, nem João falou. Mateus 26, 52. Diz assim, Jesus lhe disse para Pedro, né? Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não poderia imediatamente à minha disposição botar mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? O que Jesus falou? Pedro, você está agindo pela carne, pela espada, você está agindo com a sua carnalidade, e se eu for atrás de você, eu não vou cumprir o que o Pai quer, eu não vou salvar a humanidade, eu não vou ir para a cruz pela humanidade, porque eu vou pecar. Quem anda pela carne, a Bíblia diz, da carne colherá corrupção. Quem anda pelo Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que quer dizer isso? A maioria das pessoas na igreja, eu vou repetir, porque eu estou falando com sacerdotes aqui. Se vocês mudarem essa mentalidade de Pedro para Cristo, vai haver uma revolução no lar de vocês, na vida de vocês. Uma revolução sem igual.
Porque você vê esse trecho e você diz, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com família? Tudo. Porque aqui estava um Pedro derrotado. Um Pedro que pescava, que era pescador e não pegava peixe. Que o seu negócio ia mal. Sua família ia mal. Passava necessidade. Ele vivia apertado. Ele vivia vivendo uma vida com a sua força do seu braço, brigando, guerreando. Ele era um cara que o nome dele era Silas, na verdade, que quer dizer cana de açúcar, um cara fraco. Era aquele cara que um dia dizia para Jesus, eu vou até a morte contigo. Outro dia negava Jesus. E por quê? Porque quando Pedro deveria estar orando, ele estava dormindo. Isso você parece alguma coisa na sua cabeça? Quantos homens dizem, eu não oro porque eu chego cansado em casa do trabalho. E na hora de você estar acordado orando com Jesus no Getsemane, você está dormindo. Na hora que Deus diz, ora, não dorme sem falar comigo. Não sai para a rua sem falar comigo. Não almoça sem falar comigo. Fala comigo. Tem intimidade comigo. Isso vai te tornar uma pessoa espiritual. O teu espírito vai ficar forte e a tua carne vai ficar fraca. Você não vai mais ser tentado pela imoralidade. Você não vai mais ser, quando você decide orar, você não é mais tentado pela imoralidade. Eu creio que todo mundo aqui ama a sua esposa. Eu creio que quem um dia perdeu seu casamento porque traiu a sua esposa, não foi porque você quis, você cometeu um pecado, um ato de fraqueza. Mas por que você cometeu esse ato de fraqueza? Porque você não ora. Você é o Pedro antes da oração. Você é esse cara aqui que está no Getsemane, andando com Jesus, já aceitou Jesus muitas vezes. Conhece a palavra de Deus. Sabe que isso é abominável para Deus. Uma vez eu estava falando com um jovem, e ele disse assim, ainda bem que eu sou católico. E eu disse, a Igreja Católica permite você transar antes do casamento? Se permite, é novo. Esse novo Papa liberou. Já até morreu, né? Está todo mundo em silêncio. Liberou? Ele ficou calado. Disse, meu irmão, se você falar de religião, aí que você vai perder. Porque Cristo ainda perdoa o pecado de fraqueza, mas a religião diz que você pode ser até descomungado se você transar antes do casamento. Então, não interessa se você é espírita. Isso é errado no espiritismo. Isso é errado na Igreja Católica. Isso é errado na Igreja Evangélica. Por quê? Como eu estou assistindo muito, eu estou participando de um curso do Portela, ele não é evangélico, ele é um filósofo, mas ele diz assim, olha, é impossível uma pessoa que trabalhe com filosofia, que trabalhe com as pessoas como palestrante, que seja um palestrante, ele não conhecer a Bíblia, porque é a Bíblia que traz para o ser humano o senso de certo e errado, o que é certo e o que é errado. É nesse manual aqui que você vai aprender o que é certo e o que é errado. Não interessa a sua religião. Então, Pedro sabia que aquela atitude dele era errado? Sabia. Por que ele cometeu aquele erro? Porque ele puxou uma espada e cortou
Porque muitas vezes a gente, conhecendo a palavra, vai para o pau com um amigo no trabalho, está sem falar com pai e mãe, está brigando com o nosso irmão. Eu não estou falando que eu sou santinho não, gente. Isso é difícil para mim também. Eu sempre digo isso em casa, sempre falo isso para... às vezes o tio Zeca pergunta, pastor, eu vejo às vezes coisas, isso não lhe abala. Eu digo, tio Zeca, se eu deixasse de orar uma semana, eu seria totalmente destruído pelo pecado. Eu sempre falo isso. Se eu deixasse de orar uma semana, o diabo me envergonharia. O diabo não consegue me envergonhar, porque eu sou uma pessoa de oração. Não interessa, festa dos tabernáculos. Às vezes eu vou me deitar 3 horas, 4 horas da manhã, mas 5 horas eu estou orando. Não tem esse negócio de segunda a sexta. É um hábito que eu criei. Eu tenho um relógio dentro de mim. Eu acordo 5 horas todos os dias e nem ligo mais despertador. Eu me acordo. E se a festa está, pode ver, não sei se você notou, às vezes passa das 5 horas, vai para as 6, sempre me retiro. Eu me retiro, porque eu tenho meu compromisso com Deus. Tenho meu compromisso com Deus. Então, olha agora, teve o congresso jovem. Então, o irmão precisava trabalhar, o João, então ele tinha que sair antes. Ele disse, pastor, tem que sair no máximo 7 horas da manhã. Pego o trabalho 8. O que acontece? 6 horas eu acordei a pastora Samira e disse, Samira, vai lá que eu estou no meu período de oração. E o João vai ter que sair 7 horas, e 7 horas eu ainda estou orando. É isso, gente. Então, o que vai fazer você tomar a atitude que Jesus tomou nesse momento é a oração. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sou tão pecador na minha essência como qualquer um que está aqui. Irmãos, eu vou repetir de novo, se eu deixar nem 3 dias de orar, eu me torno o maior desgraçado que existe na face da terra. Agora você entende por que você às vezes não quer fazer coisas e acaba fazendo? Porque você não ora, você está dormindo, quando você devia estar orando. Está orando. Queridos, como eu comecei a orar, eu chegava cansado. Às vezes eu chegava 1 hora em casa, 2 horas. E a minha casa, lá na Mauriti, tinha aqueles corredores, era uma casa antiga, daquelas de corredor, tinha aquele corredorzão. Eu sabia que se eu fosse me ajoelhar para orar ou para ler, eu ia dormir. Se eu fosse me sentar, eu ia dormir, deitar pior ainda. O que eu fazia? Eu andava naquele corredor, com a Bíblia na mão, lendo. Andava, às vezes eu queria cochilar, dava ali despertava de novo, eu ficava andando. E eu ia orar andando, eu ficava andando de lá para cá. E uma vez a vizinha viu, abri a porta, era muito para entrar uma ventilação. E uma vez a vizinha disse, ei, Helder, por que tu não procura um psiquiatra? Eu digo, por quê? Eu já sabia. Por que tu fica andando nesse corredor falando sozinho? Eu disse, a senhora viu? Eu vi que às vezes faz barulho. Eu digo, eu estou orando, vizinho, eu não estou doido. É que se eu me ajoelhar, eu durmo. Se eu me sentar, eu durmo. Se eu me deitar, pior ainda. Então, como eu quero falar com Deus, e a minha carne sempre vai pedir para... Duvido, você que tem problema de insônia, eu te desafio. Pega a Bíblia para ler. O melhor medicamento para quem quer dormir é ler a Bíblia. Vai te dar-lhe um sono quando você vê que você está roncando com a Bíblia em cima do teu peito. Porque
é o que eu falei domingo passado, nós temos duas forças dentro de nós, a carne e o espírito, que a carne nunca se converte. E são opostos entre si, Deus fala. Então, quem vai vencer? Quem você alimenta. O que vai acontecer? Você está no seu trabalho, você está vendo o cara falando que trai a mulher dele, cara xingando, cara falando para você não ser canoa, e não sei o quê. Um monte de coisa você está ouvindo lá. Isso está alimentando o teu espírito? Não, a tua carne está te tornando esse Pedro aqui, que vai puxar a espada, que não é a palavra de Deus. A espada que esse Pedro puxava não é a palavra de Deus. Jesus falou para ele: quem vive pela espada morrerá. O que isso quer dizer? Se você viver pela carne, na carne você vai morrer. Se você puxa uma arma para matar alguém, alguém vai te matar com uma arma. Que não seja para se defender. Que eu sou a favor da defesa da minha família. Agora, sem fazer maldade, você vai morrer com o mesmo tipo de maldade. Você vê bandido velho, só o que está preso lá e que não foi morto lá dentro do sistema. Não tem. Eu trabalho com essas pessoas. O meu maior ministério é trabalhar com quem ninguém quer. Eu trabalho com pessoas que ninguém quer. Agora, vou começar a trazer com o seu Bassa um senhor que é amigo dele, há muito tempo, desde o tempo que ele era alcoólatra. Para quem não sabe, o seu Bassa era alcoólatra também. E ele consumia drogas. E esse rapaz que a gente vai começar a trazer, ele é dessa mesma situação. Mesma situação. E quando ele foi em casa, ele dizia: eu odiava crente, eu odeio. Ixi, pastor. E ele se sentiu tão bem lá em casa. Tão bem, que ele já voltou 2 vezes. Estava precisando de 2 porcos a pururuca, que a gente conseguiu um restaurante para fornecer. Foi ele que disse: pastor, vem aqui, que eu sei onde tem. Foi ele que me levou lá. Foi ele que negociou. Irmãos, todo mundo tem seu valor. Agora o que acontece é o seguinte: se eu não tenho uma comunhão com Deus, eu vou viver na carne, eu vou viver pela espada, que não é essa espada de 2 gumes, é a espada da carne. E aí o meu lar vive em crise. Aí a minha vida, e eu não estou falando de você ser frouxo, negociar com o pecado. Eu estou falando de você manter posições em Deus. Mas você não precisa agredir ninguém para isso. Você não precisa ir para a violência. Você só precisa ter caráter e postura, como Jesus tinha. Quem é Jesus? Sou eu. E aí vieram para cima dele e o pegar os discípulos também, e o prender todo mundo, e o querer matar também os discípulos. Então ele usou a força que ele tinha, a energia espiritual que ele tinha, derrubou aqueles soldados e disse: não sou eu que vocês querem? Então soltem eles. Soltem eles. Me leve só eu. Soltem eles. Sou eu que vocês querem. Para se cumprir o quê? A palavra que disse que nenhum se perderia.
O que isso quer dizer? Se os discípulos fossem presos junto com Cristo, ia ter uma cruz para cada um também. A mesma sentença que Jesus tivesse, eles iam ter. Todos morreriam. Mas Jesus conseguiu resolver isso sem usar uma espada, sem cometer um ato de violência, apenas usando a palavra. Quem age pela carne fere. Quem age pelo Espírito restaura. Restaura. O que nós estamos precisando? Mateus 24 diz de restauração. Porque nós estamos entrando no tempo que o amor de muitos esfriariam. E a gente está vendo. Muitos abandonariam sua fé. Muitos trocariam sua esposa por novinha. Muitos abandonariam seus lares. Isso é bíblico. Quantos de vocês que estão aqui hoje têm um trauma? Porque um dia seu pai abandonou sua mãe. Mas às vezes você não entende que hoje você está fazendo a mesma coisa. Porque a maldição se perpetua. Enquanto você anda na carne, você vive pela carne. Quando você anda pelo Espírito, você releva. E o poder de Deus que está em você, que é o Espírito Santo, faz você andar no Espírito. Então Jesus era um homem espiritual, porque ele orava. Se Jesus, que era filho de Deus, que veio como homem à terra, precisou orar, e era uma coisa constante, como eu acho que eu vou vencer sem orar? Orando 5 minutos. Irmão, às vezes tem muito crente que diz, essa comida me fez mal. Será que você está orando pela comida? Será que você está consagrando a Deus o que você come? Ou você sente igual um bicho, que é o bicho que a gente joga comida, eu estou criando galinha agora, você passa com o prato, a galinha é arisca, ela não está nem aí, elas se juntam, mal você consegue andar. E joga aquilo no chão, elas se tumultuam, uma vai batendo na outra, porque... E é assim que muita gente age. Pega a comida, bota no prato, começa a comer e não ora. Não consagra a Deus. A gente está agindo como esse Pedro aqui. A gente quer resolver os problemas do nosso jeito, da nossa maneira, e está errado. Deus tem me mandado ficar calado esses tempos. Refletir. Eu tenho refletido, eu tenho buscado a Deus. E as coisas estão acontecendo. Por quê? Há um ditado que diz assim, eu até postei uma coisa assim, do pastor Billy Graham, no meu status. Há um ditado que diz assim, que se você não aparece, você não é lembrado. Mas Sara foi lembrada por Deus num deserto, lá dentro de uma tenda. E com 90 anos, Deus realizou o sonho dela. Davi foi esquecido pelo seu pai, foi esquecido pelos seus irmãos. Quando Deus mandou o profeta ungir o novo rei, ele sequer foi convidado para o almoço. Ele estava lá no campo, brigando com o leão e com o urso. Mas ele foi lembrado por Deus. Por quê? Ele estava em adoração. A Bíblia diz que ele fez um instrumento musical, uma harpa. Ele adorava a Deus. Ele se tornou amigo de Deus. A oração faz de você amigo de Deus. Não interessa, você não está ligando para ninguém, você não está tendo
eu estava orando para Deus, Senhor, eu preciso de uma entrada de recurso semanal, algo que venha quase que diariamente para girar as coisas. De repente liga um senhor para mim, e ele diz assim: o senhor é o pastor Helder? Digo, sou. Ele disse: rapaz, o senhor cria rã? Crio. Eu já estava parando, já deixando só um pouquinho para mim dar aula. Ele disse: nós compramos a Tucuruvi, nós somos esse restaurante que está aqui, e rapaz, a gente começou a vender rã, estourou. Eles pedem praticamente, eu estou tendo que criar de novo, trazer rã urgente para cá, porque 10 quilos de 3 em 3 dias. De rã. 1 quilo de rã é R$135, irmão. Porque Deus faz coisas que às vezes você não tem fé. Não tem fé. O que eu liguei? Eu digo, quem ele indicou? Não, o cliente estava reclamando. Poxa, você adoça a nossa boca e a gente chega aqui e não tem mais rã. E o outro do lado disse assim: o senhor conhece o pastor Helder? Ele disse: não. Por quê? Porque ele tem um ranário. Ele é doido, irmão. Falou para o cara, ele é doido, ele tem fazão, ele tem pavão, ele tem peru, ele tem o bicho que o senhor quiser, pato, ele tem o bicho que o senhor quiser e tem rã. Tem até um tal de tenebro que o senhor quiser servir aqui, que ele só quer servir coisa exótica, que ninguém tem. Ele já me fez uma encomenda de fazão para a COP, que eu não sei se eu vou dar conta de entregar. É um animal caro. E é engraçado, a gente faz o que pode, irmão, parece que fazão está se multiplicando lá. Adoidado. Não era tempo das fazões botarem ovo. E quando bota fora de tempo, não é galado, não nasce, está nascendo tudo. Que eu fico impressionado, porque começaram a dar doença em alguns animais, eu e a Samira começamos a orar, mediquei, mas a gente começou a orar, parou, não morreu mais nenhum. Queridos, é isso, poder da oração. Quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Então Jesus, ele restaurou, enquanto Pedro cortou a orelha, enquanto Pedro agiu com violência, com agressão na sua carne, Jesus pegou a orelha do homem, juntou, e orou e colou, restaurou. É esse o ponto que eu quero falar para vocês aqui, ser breve. Você quer saber se você está bem com Jesus? Você está restaurando? Você está restaurando vidas? Você está restaurando lares? Você está restaurando o teu lar? Você está restaurando seus amigos? Você está sendo instrumento de Deus para restaurar a vida das pessoas? Você está colocando a orelha cortada num lugar? É isso que temos que pensar. Às vezes a gente está reclamando tanto. A gente está tão doente que a gente não vê que do nosso lado tem um vizinho que está pior que a gente só precisa, que gosta da gente, que considera a gente só precisa ir lá bater e dizer: ei, meu amigo, eu estou aqui, eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Então, enquanto Pedro não orava, era carnal, porque
você é o sacerdote, irmão. Como a gente vai vencer enquanto a nossa mulher ora mais que a gente? Não pode. Se eu sou sacerdote do meu lar, eu tenho que ser a maior cobertura do meu lar. Tenho que ser. Minha filha Catarina estava tendo umas dificuldades. Todo dia de manhã eu estou indo deixar ela. E aí, filha? Você está bem? E geralmente na ida a Damares vai junto. Mas geralmente a Damares sai mais cedo e na volta vem eu e ela. Eu estou me sacrificando às vezes de marcar meus compromissos para depois. Porque eu entendo que eu sou sacerdote, a minha filha está precisando. Ela está em risco de se perder, então eu preciso ajudar ela. Eu é que tenho que ir, porque eu sou sacerdote do meu lar. Você entende, irmão? Agora eu não me iludo, não é a minha força que vai transformar, porque nenhum homem tem o poder de mudar o caráter de outra pessoa, só Deus faz isso. Eu converso com a minha filha, eu amo a minha filha, mas quem vai fazer a obra na vida dela é Deus, através da minha oração, da oração da mãe dela, mas principalmente da minha oração, que eu sou sacerdote do lar. A pastora Elisângela mandou um filme, um filme para a apóstola Samira. Ela disse: amor, vamos assistir, que a pastora Elisângela disse que é tão... de um rapaz, de um vilarejo atrasado, e ele era totalmente mongoloide, não falava, andava todo torto, todo aleijado, e era de um lugarejo muçulmano. Aí o governo cometeu um erro, lá não tinha escola, todo aquele pessoal era analfabeto, é igual uma tribo de índio esquecida, um lugar esquecido que o professor teve que andar de trem, andar de avião, no deserto, para chegar lá depois de vários dias de viagem. E ele era cristão, servo de Deus. Quando ele chegou lá, ele diz: cadê a escola? O quê? O senhor é professor? Sou, mas cadê? Não tem escola. Ele teve que andar tudo de novo para ir lá com uma espécie que é hoje aqui a instituição de educação, quem pode me ajudar aí? SEDUC. Uma espécie de SEDUC, e o cara disse assim: vai embora daí que houve um erro. Houve um erro. E aí os velhinhos que foram com ele, os anciões daquela cidade que foram com ele, ficaram tristes. Disseram: puxa, anos a gente vem pedindo a Alá que mandasse um professor, e agora você vem e vai embora. Ele pensou aquela noite e disse: infelizmente. No outro dia ele voltou lá e disse: se eu decidir ficar lá, vocês enviam o meu salário? Eu vou perder minha aposentadoria? Ele disse, o procurador disse: não, a gente já está o documento aqui, a gente que errou. Disse: então deixe como está, que eu vou ajudar essas pessoas. E ele foi para lá. E no meio do caminho, um grupo de bandidos cercaram ele. E ele é o professor, veio para ensinar. E os bandidos escoltaram eles para a aldeia. E os bandidos apareceram lá no outro dia e disseram: vamos construir a escola. E os bandidos construíram a escola. Olha como é quando você age no espírito. Que aquele homem, as pessoas queriam brigar ali, tinha o costume, aquilo incomodava, mas ele foi devagar. E ele começou a conquistar aquele jovem. Aquele jovem não se dava com ninguém, só com um cavalo. E o jovem foi estudar e aprendeu a escrever.
E aí o pai dele salvou um senhor e o senhor deu a filha. E ele disse, mas o meu filho é deficiente. Ele disse, não interessa, eu vou dar. E o jovem se preparou, e a menina quando viu chorou. E as mulheres da vila perseguiam ela, maltratavam. E o professor insistiu. Ele não aguentou e fugiu. Fugiu com a esposa dele da aldeia. E o professor foi atrás. Conseguiu achar ele. E anos depois ele volta para aquele... Isso foi uma história real para aquele lugarejo. E desce um rapaz bonito com uma bengala. Um filho do lado e o professor. E o pai olhou e disse, quem é este? Ele disse, é o seu filho. Ele disse, oi meu pai. Falando direito, andando direito. Por quê? Aquele professor decidiu amar aquele jovem, orar por ele, decidiu fazer o que Jesus faria, cuidar dele, restaurar ele. E aí a esposa dele desce, muito bonita. E você não abandonou ele, não. Eu amo. Eu amo ele. Irmãos, qual é a espada que você tem banhado? É a espada desse antigo Pedro? Ou é a espada de Cristo? É isso que eu queria deixar hoje para vocês aqui. Comece a falar com Deus. Você está cansado? Faça como eu fiz. Vá para um lugar da casa que ninguém está ali. E ande. E fale com Deus. Não precisa você gritar. Não precisa você falar alto. Apenas fale com Deus. Se torne amigo de Deus. Pare de dormir na hora que é para você estar orando. Está fazendo coisas para Deus. Olha, cada um de nós que estamos aqui, quando a gente tomava uma, a gente saía às vezes do trabalho cansado, ou na sexta, ou no sábado, e virava, às vezes, ia chegar em casa só na segunda-feira, e quando chegava? Eu já vi quantas pessoas perderem trabalho, porque faltava segunda-feira. Agora, eu tenho um primo, que o Júlio foi até fazer um serviço para ele, porque ele veio atrás de mim e disse, Elde, eu não aguento mais, eu quero um jovem crente, porque ninguém vem trabalhar na segunda-feira. Os caras bebem, tomam todas. Eu quero agora contratar só pessoas evangélicas que não bebem. Porque eu estou ruim das pernas, estou quase perdendo a minha concessão aqui por causa disso. Que quando chega a hora de eu plantar a grama, eu tenho que fazer a plantação lá. E aí segunda-feira não vem ninguém, ou quando o cara vem ressacado, não rende nada. Querido, comece a ser como Jesus, a restaurar, a ser um restaurador, a ser um homem espiritual. A gente não conquista nada pela força, é pela oração. Pela oração. Eu poderia citar outro testemunho que está acontecendo, mas eu, como eu disse, ainda não tenho a liberação de Deus para isso, mas eu queria encerrar essa palavra mostrando para vocês o que aconteceu quando esse mesmo Pedro, ele passou a orar, a ser um homem de oração. Infelizmente foi quando Jesus subiu. E
E o Espírito Santo mandou eles para Jerusalém. E ali veio o Pentecoste, desceu o Espírito Santo. E Pedro se tornou um homem de oração. Pedro conheceu a espada que Jesus embainhava. E aprendeu a orar. Aprendeu a ter intimidade com Deus. E aqui a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 8, aqui, espera aí. Estou aqui, Atos capítulo 5, versículo 14. Falando de Pedro aqui, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse a alguns deles. E fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados pela sombra de Pedro. Não há nenhum versículo que diz que a sombra de Cristo curou alguém. A sombra de Cristo, porque Jesus, antes de subir, disse: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. É o mesmo Jesus que está aqui hoje e quer abençoar você, quer nos usar. É o mesmo Jesus. Meu irmão, não sei qual é a sua situação. Se está rolando um fight, você não tem mais prazer de estar em casa, você não tem mais... Mas uma coisa eu sei, se o Filho de Deus te libertar, você será livre. E se você se tornar amigo de Deus, Ele vai mudar a tua vida e você vai passar a ser um restaurador. Um homem restaurador, como Jesus foi, como Pedro se tornou. Aquele Pedro que andava pela sua força, que uma hora estava com Cristo, outra hora estava negando, se tornou o maior discípulo de Jesus, se tornou o líder da igreja, se tornou pedra. O nome Pedro quer dizer rocha, pedra, em cima, pequeno pedregulho em cima da grande pedra que é Cristo. Aquele homem que era analfabeto, foi usado por Deus. E numa pregação, na primeira pregação dele, cheio do Espírito Santo, como homem de oração, que eles tinham passado orando desde a morte de Jesus, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Ele se tornou um homem tão santo, poderoso, que até as pessoas de outros lugares que não eram de Jerusalém, até pessoas de lugares gentios, vinham, colocavam os doentes na maca, pessoas perturbadas de espírito, e calculavam: não, ele vai passar aqui, a sombra dele vai bater aqui, para a sombra de Pedro passar, sair curando. Hoje, o que acontece quando a sua sombra passa? Eu só quero encerrar com isso. Pensa, irmão. Você é daquele que quando chega em casa, teus filhos suspiram. Teus vizinhos, lá vai aquele cara enjoado. O que acontece quando a tua sombra passa? Você está curando? Você está sendo instrumento de Deus para restaurar, para curar? É isso. Queridos, tinha um senhor, estava trabalhando, o Serginho conhece, seu Bené está trabalhando lá na casa do pastor Júnior. Ele é pedreiro.
Ele era alcoólatra também, muito difícil. Ele conheceu a nossa família e mudou. Eu não via ele há muito tempo e a pastora Albenize estava viajando lá com a Lorena. E eu disse, Júnior, vem almoçar. Ah, o seu Bené, traz o seu Bené. E eu fiz questão, aquele dia eu tinha um monte de compromisso, de ficar ali, almoçar com ele. Tinha pego uns queijos que eu ia vender, levei um a menos, dei para ele um queijo. Tratei ele muito bem. Ele ficou muito feliz. Que no outro dia a esposa dele, a dona Dalva, entrou em contato e disse, pastor, o Bené chegou aqui muito feliz. Ele quer fazer uma peixada, quer assar uns peixes, quer que o senhor venha almoçar aqui no sábado. Eu já tinha até marcado com a mamãe um almoço lá. Que ia ser aniversário do Ângelo. Disse, mãe, dá para deixar esse almoço para o outro sábado? Porque, poxa, tem um senhor que ele me convidou, queria ir lá na casa dele. Gente, a gente foi lá, foi tão bom. A gente vê a felicidade. Depois aquele casal, ela se levantou e disse, olha pastor, hoje eu lhe vejo como um pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Estou vendo o Bené aqui transformado. Disse, pastor, eu só ando sem camisa, mas o senhor está aqui, eu vou vestir. Não, fique assim mesmo, como o senhor está, seu Bené. Não haja diferente, haja como o senhor é. E a gente ficou ali, comeu, vi aquele senhor se esforçando tanto, que eu fiquei constrangido. Então, quando Deus está agindo numa vida, há restauração. Aquilo ali, Deus falou comigo, que eu preciso ser melhor, que há coisas que eu preciso fazer melhor pelas pessoas. Talvez alguém diga, qual a importância que um homem desse tem? Qual a importância que um cachaceiro tem? Qual a importância que um drogado tem? Qual a importância que um idoso tem? Irmãos, todas essas pessoas valeram o sangue de Jesus. Ele morreu por todos nós. E hoje nós somos a igreja do Senhor. E se nós nos levantarmos como homens de oração, como amigos de Deus, nós não vamos só restaurar o nosso lar. Tem muito lá que as pessoas estão na igreja, está doente. Você sabe qual é o maior pecado do pastor? Que às vezes ele tenta salvar o mundo inteiro e perde a sua família. Isso o pastor Josué Rodrigues sempre fala. O maior pecado do pastor, que às vezes ele tenta salvar o mundo inteiro, perde a sua família. Ontem eu fiz a maior venda de tenebres que eu já fiz na minha vida. E consegui, pela primeira vez, embarcar eles num avião. Porque era uma pessoa muito rica. E ela me abriu as portas da minha empresa para embarcar, e é o que eu precisava para exportar isso. Quando eu vim, no caminho de Samira, manda os meninos tomarem um banho, se arrumarem. E a gente foi lá na Bob de Santa Isabel. Comemos um lanche, comemoramos. Foi tão bom. Ver meus filhos, minha filha Patrícia quase não come nada. Ela gostou tanto que ela repetiu 2 vezes. Eu fiquei muito feliz. E o homem olhava assim, eu digo,
vai descendo aí que eles estão em fase de crescimento. O homem olhou para a minha pança, pensava que era eu que ia arrasar. Aí, o que mais comia é o magrelo ali do Israel. O que mais comia. Esse menino, ele come. Se deixar, ele come no café da manhã, come na merenda, come no almoço, Ele não gosta de pão, ele gosta de comida. Feijão, macarrão, arroz. E não engorda 2 dedos a barriga dele, não engorda. É uma inveja santa, se é que existe isso. Mas, irmãos, foi tão bom. É tudo apertadinho, que a van está com problema. A gente está só com esse carrinho pequeno. Foi tudo apertadinho no banco de trás. Mas a gente foi feliz. Foi cantando, voltou cantando. Feliz. Às vezes é pouca coisa. Você tem dinheiro para comprar um espetinho de gato? Compre. Mas se alegre com a sua família. Tire um dia e se alegre. Tire, se sacrifique. Seja um restaurador. Faça network, que aí saia do seu mundinho. Comece a conhecer outras pessoas. Outras pessoas. Comece a fazer amizade. Quem sabe um dia você vai ser um Pedro que vai pregar e 3.000 almas vão vir ao Senhor. Isso tudo depende de mim e de você. Sabe por quê? Cutuca aí o irmão que está do lado. Jesus hoje está lá do lado de Deus, intercedendo por nós. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.